A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu estou aqui, irmãos, com uma notícia que para a igreja é totalmente profética, até mesmo porque eu tenho posto muito testemunho nesse cunho. Sempre postei desde 2016, quando eu comecei a ter canal aqui no YouTube. E pode estar para acontecer, irmãos, a terceira G, esse grande conflito entre Ucrânia e Rússia. E Deus, irmãos, através de bastante testemunho que a gente sempre colocou aqui, Deus ele sempre falou que a igreja, irmãos, não vai presenciar a terceira G. Eu estou aqui com uma informação do site IG, que fala assim: a adesão da Ucrânia à OTAN pode gerar a terceira G mundial. E quem diz isso, irmãos, é a própria Rússia. E eu tenho feito muito vídeo aqui falando que o Vladimir Putin ele vai terminar tudo aquilo que ele começou. Ele vai, ao que tudo leva a crer, ele vai terminar de tomar toda a Ucrânia, que ele acredita que é uma terra que pertence à Rússia, até mesmo porque a Ucrânia tem a sua independência por conta que ela ganhou o direito de Estado separatista, então tornou-se um país independente. A gente sempre explicou isso daqui. A Rússia também sempre teve medo que a Ucrânia entrasse, fizesse parte da OTAN, porque tipificaria uma ameaça à própria Rússia. Então, irmãos, essa notícia aqui pra gente é muito profética, porque a própria Rússia agora está falando que pode desencadear a terceira G mundial. E a igreja, irmãos, não vai estar aqui na Terra. Eu lembrei também daquele testemunho que eu coloquei aqui no canal de uma irmã em Cristo, que ela estava andando pela rua e ela escutou a palavra Kiev. E quando ela escutou a palavra Kiev, ela foi arrebatada. Kiev, irmãos, é a capital da Ucrânia. Quais que são os dois países que estão conflitando? Ucrânia e Rússia. E Deus tem falado que a igreja não vai estar aqui quando esse conflito começar. Então a gente tem que ficar numa vigilância, irmãos, muito grande, porque eu acredito que a qualquer momento pode estar começando. Eu até fiz um vídeo recente, quero até estar colocando aqui, irmãos, é muito importante rever esse vídeo aqui. Eu já fiz bastante vídeo falando sobre esse problema entre Rússia e Ucrânia, só que esse vídeo aqui é muito importante porque eu juntei as principais notícias e deixei bem claro que a gente tinha que ficar muito atento, irmãos, porque a qualquer momento iria começar esse conflito entre esses dois países. Vamos ver aqui e depois eu volto aqui pro... Eu não sei se está aqui na sequência, mas esse problema que começou entre Rússia e a Ucrânia está cada vez pior. Eu coloquei em vídeos anteriores que aquele legislador alemão que disse que dia 24 de setembro ficaria marcado, ele disse depois que seria uma nova fase daquele problema entre Rússia e a Ucrânia. O Putin, irmãos, ele convocou mais de 300 mil homens, então começa como se fosse uma segunda fase desse problema entre Rússia e Ucrânia. Ele convocou até reservistas e ele anexou também, irmãos, 4 regiões da Ucrânia que agora pertencem à Rússia. E os Estados Unidos anunciou sanções à Rússia do Putin após ele ter feito a anexação de territórios que antes pertenciam à Ucrânia e agora pertencem à Rússia. E o Biden ele prometeu uma resposta rápida e severa se o Putin fizesse então a anexação. E o Putin, irmãos, já fez. É aqui que fica muito profético pra gente, é aqui que a gente tem que ficar muito atento, irmãos. Essa resposta rápida e severa pode ser, sabe, o início ali de uma terceira, sabe? E os Estados Unidos, eles têm plano para ataque contra o país do Putin. E olha aqui o que está escrito aqui em cima: efeitos seriam catastróficos. Então, irmãos, a gente tem que ficar muito atento. E o Putin parece que também fez ameaças, Então, o Putin ele não tem medo dos americanos. O poder que eles têm no sentido militarismo é bem maior do que os Estados Unidos, embora os Estados Unidos também sejam uma grande potência. Só que o que eu estou colocando aqui, irmãos, é que é um momento que a igreja tem que ficar em total vigilância.
Eu quero estar lendo, irmãos, um pedaço aqui dessa reportagem, porque essa ameaça de terceira G ela é muito séria. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai vir, de fato, um conflito mundial, e a gente acredita, até mesmo porque é o que Deus sempre tem mostrado, que a igreja não estará mais aqui na Terra. Então, a manchete aqui diz que a adesão da Ucrânia à OTAN pode gerar a terceira G mundial, diz a própria Rússia, né? Não é nenhuma imprensa fora desses dois países, não. A própria Rússia está falando. Vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que o Ocidente se torna parte direta do conflito ao ajudar a Ucrânia. Nesta quinta-feira, o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexandre Venediktov, disse que a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pode levar a uma terceira G no mundo todo. Abre aspas. Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira G mundial. Fecha parênteses, disse então esse senhor à agência de notícia estatal TASS. Aqui é falado, irmãos, Kiev, e me lembra muito aquele testemunho da irmã que estava andando na rua, escutou a palavra Kiev, aí então ela foi arrebatada para o alto com um pequeno grupo de pessoas e depois começou então aquele conflito. Irmãos, as profecias estão acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Abre aspas para mais uma fala. Aparentemente, é com isso que eles estão contando, para criar ruído informativo e chamar atenção para si mesmos. Mais uma vez, fecha parênteses. Na ocasião, ele também disse que o Ocidente, ao enviar ajuda à Ucrânia no conflito, se torna uma parte direta do conflito. No final de setembro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma oferta surpresa de adesão rápida à OTAN. A ação ocorreu após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizar uma cerimônia, e eu noticiei isso daqui. Eu postei aqui no canal que o Vladimir Putin estava anexando bastante cidades da Ucrânia, que a partir daquele momento então estava fazendo parte da Rússia. Inclusive ele deu algo em torno de um mês para todo mundo mudar os seus documentos. Eu coloquei isso daqui no canal. E aqui fala então que a ação ocorreu após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizar uma cerimônia de anexação unilateral das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Isso daqui eu coloquei no canal. À época, Putin disse que queria que seu discurso fosse ouvido em Kiev, no Ocidente. As pessoas que vivem em Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia virarão nossos cidadãos para sempre. O mandatário ainda acusou o Ocidente de fazer uma guerra híbrida na Ucrânia e as elites desses países de serem colonialistas. Aqui, irmãos, acho que já está muito bem claro que o Vladimir Putin ele está se sentindo provocado, né? Ele acredita que a Ucrânia faça parte mesmo, porque eu também sempre expliquei aqui que um dos piores problemas que pode levar a um conflito entre dois países é brigas por posses de terra. E é o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, né? Vladimir Putin ele vai terminar aquilo que ele começou. Eu acredito que a Rússia é o Gog que está escrito na Bíblia, né? Então eu acredito que ele vença sim essa batalha contra a Ucrânia. E depois é contra os americanos, onde já até colocamos bastante profecias aqui que os Estados Unidos desaparecem, irmãos, desse conflito contra a Rússia. Então vamos ficar firme, vamos ficar preparados, vamos nos manter preparados, porque tá para acontecer, irmãos, tá para acontecer. É por esse tempo, é nesse final de ano aqui, a gente não sabe o dia e nem a hora, mas é por esse final de ano aqui. Então vamos ficar preparados. Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade. A paz.